Olá pessoal, mais uma vez aqui com vocês, continuando a homenagem ao mês da mulher. Março é o mês da mulher, dia 8 foi o Dia Internacional da Mulher e agora nós estamos com uma série de entrevistas com personalidades femininas de Balneário, Itajaí, Itapema, Camboriú, e nossa convidada de hoje é a nossa querida Inalda do Carmo, vereadora de Camboriú. Tudo bom, Inalda? Ô Simone, que prazer estar aqui com você no estúdio. Obrigado pelo convite, a sua equipe. Como é que é o nome desse menino bonitinho? Pedro. Pedro Brasil. Pedro Brasil? Pedro Brasil. Super educado, atencioso, me recebeu muito bem. E você é uma pessoa, né, que eu não tenho nem palavras para descrever o carinho que eu tenho por ti, a admiração pelo teu... É recíproco. Pela toda a tua trajetória na comunicação, né? Aliás, tu me inspira. Então Obrigado. É um prazer estar aqui conversando com vocês no Acontece, né? E à disposição para a gente bater um papo aqui e levar muita informação para os nossos telespectadores e ouvintes, né? Dificuldade com o microfone você não tem nenhum, né? Você Nenhuma, começou em 1900 antigamente. Ixi, olha, eu comecei com o microfone 1996, por aí eu já falava no microfone. Conta pra gente que as pessoas não te conhecem. Você está ouvindo quase 30 anos, né, de comunicação. Então, Pedro, eu falo para todo mundo, eu fiz jornalismo, eu me formei no balcão de farmácia, né? Não tinha dinheiro para pagar a faculdade, então eu tive que trabalhava no balcão de farmácia, trabalhei muitos anos com farmácia, e assim que eu me formei, já antes de me formar, eu já passei pela Rádio Camboriú, trabalhei de graça na Rádio Camboriú, para mim já começar a pegar estágio, o pique. Né, aprendizado. E trabalhei em TV, produção de TV, em 99 me formei, fui para Transamérica, mas eu era tão ruim, Simone, eu era tão ruim que eu fui mandado embora, trabalhei, eu digo, por que tu foi mandado embora da Transamérica? Eu era ruim, e hoje eu admito que eu era ruim mesmo. Aí saí da Transamérica, trabalhei 1 ano e meio com eles, de lá eu fui para a TV Mocinha, com a Vanessa Campos, trabalhei um bom tempo com a Vanessa Campos, e depois da Vanessa Campos, então, Maria Soares trabalhava na Rádio Menina na época, no Bote a Boca no Trombone. Maria Soares foi embora para São Paulo, na época, ali em 2008, por aí, e aí o Osmar Fernandes, que trabalhava no Bote a Boca no Trombone, disse assim: "Oi, Naldo, se a Maria sair, tu quer assumir o lugar da Maria ali, em reportagem, em produção, do Bote a Boca no Trombone, mas vem com calma que eu já te conheço, que tu é bocuda." Eu disse: "Não, era meu sonho trabalhar na Rádio Menina na época, né? Sim. Nossa." Aí entrei na Rádio Menina e lá eu fiquei até em 2016, quando eu lancei minha candidatura a vereadora. Mas você foi mais ligada ao jornalismo ou a parte de produção ou programas específicos? Simone, antes de eu entrar na Rádio Menina, tá, eu trabalhei quase 8 anos em TV, produção e direção. Sim. Depois que eu entro na Rádio Menina, né, aí assim eu trabalho como jornalismo, né, a qual sou formada, e trabalhei com produção dentro do jornalismo, reportagem de rua, unidade móvel. Produção de pautas também. Isso, produção de pautas, total, toda a produção do Bote a Boca no Trombone era feita por mim na época, né? E trabalhava junto com eles também, apresentava, e é muito engraçado porque eu fazia toda aquela... os recadinhos finais. Sim. Né? E trabalhava junto na apresentação do Bote a Boca no Trombone nesses recadinhos finais. E tu sabes que até hoje eu encontro pessoas que falam assim: "Meu, que saudade de ti no rádio, meu, que falta que tu faz no Bote a Boca no Trombone." E olha que eu não tinha nem uma participação tão efetiva, né? Mas marcou e eu fico muito feliz com isso. E a gente tem que botar a boca como jornalista no trombone, mas não pode ir tão a fundo, né? Porque senão a gente tem que mudar da cidade, né? Não somente isso, né? Eu sempre prezei pela ética. Sim. Né? Eu sempre prezei, porque eu aprendi lá no banco da faculdade, você tem que ouvir os dois lados. Exato. Né? Você nunca pode dizer que isso aqui é a suprema verdade quando a gente não ouviu o outro lado. Então eu sempre trabalhei dentro da ética, graças a Deus. É que as pessoas hoje não entendem o jornalismo de rede social, que as pessoas se acham jornalistas. Hoje as pessoas dizem influencer diz que é jornalista, cria um podcast, diz que é jornalista, né? Postagem de todos os tipos, né? Sem fundamentação legal e de verdade nenhuma. Simone, eu sou de uma época, olha só, que a gente tinha que fazer um programa ao vivo, vamos supor, meu Deus, era toda uma montagem de caminhão com micro-ondas. Gente, não é micro-ondas não, micro-ondas é um equipamento enorme, o Simone sabe o que é, que a gente fazia transmissão ao vivo da TV. E acontecia um acidente na BR, eu tinha que pegar o carro da rádio, correr até a BR e de lá fazer o ao vivo. O celular, principalmente, as mídias vieram para nos ajudar muito nessa questão, né? Nossa, aconteceu um acidente lá, tu já chega aqui, já bota ao vivo ali e já está passando a informação.
Só que também veio para prejudicar e muito, porque é o que você falou. Hoje todo mundo se acha jornalista. Hoje todo mundo... Nós temos alguns exemplos, eu tenho um exemplo em Camboriú, eu não vou citar nomes em absoluto, né? Mas ele coloca um colete, bota jornalismo atrás e ele se acha o absoluto jornalista. Imprensa, sem formação alguma é pior. Ainda se trabalhasse com a ética, mas não, é direcionado, é para perseguir, informações falsas, errôneas, e isso faz o quê? Nós jornalistas, eu principalmente sempre lutei pelo canudo, pelo diploma, e isso me frustra, porque eu fiquei 5 anos numa cadeira de jornalista, fiz mais 2 anos de pós-graduação em comunicação, rádio e TV, né, para ver da noite para o dia algumas pessoas, e não são todas, respeito muitos profissionais que trabalham dentro da ética, porque a gente tem muitos comunicadores, muitas pessoas que podemos chamar de repórteres, jornalistas, que tem todo o know-how, Simone, sabe? Que nasceram para aquilo. Nasceram para aquilo. Pega o microfone, já tem aquele... E não é somente isso, veio de uma época trabalhando que não precisava do diploma, só depois precisou do diploma. Então essas pessoas são reconhecidas. Agora pessoas hoje que vêm dia para noite, completo, né? Não tem não é nem o ensino médio, não tem nem a 4ª série. Tem um aqui na nossa região que não tem nem a 4ª série, sabe? Se pinta como jornalista, vai ao Ministério Público fazer alguma jornalista fulano de tal. Isso é decepcionante, para mim é decepcionante. É difícil para quem tem um diploma e o quanto custou para você ter o suor. Eu sei. Você pagou, né? Eu sei o que eu... Na minha faculdade, quando eu fiz também, eu tive que pagar. Então, cada centavo que a gente ficava... Simone, eu na época eu ganhei bolsa, né? Mas era tão dura a situação na minha época que para eu continuar na faculdade, eu não tenho vergonha nenhuma de falar para você, nem para as pessoas que estão me assistindo agora, eu tive noites que eu fui a pé para Itajaí. Acreditem quem quiser, mas eu cheguei à noite a pé. Saí da farmácia, não ter dinheiro para condução, ou naquele dia não consegui o vale, tá? Eu fui, eu não vou exagerar, fui muitas vezes, não, mas umas 2 ou 3 vezes eu fui a pé para Itajaí. Fui andando rapidinho para o Rio do Estado, subi o morro, desci, cheguei na Univale, depois peguei uma carona de volta. Né? E muitas vezes carona. Então, assim, a gente sabe que a gente sofreu para ter uma formação, para ter um diploma, né? E não sou contra todas essas pessoas, nós temos ótimos apresentadores, jornalistas de tempo, de profissão, que fazem um baita trabalho na comunicação nas rádios, Rádio Menina, Transamérica, 99, eu conheço vários, mas algumas pessoas que se dizem jornalista, isso me... Isso a nível nacional, me desanima. A nível nacional. Aí depois vem o STF, disse que jornalista não precisa mais de diploma. Pô, então para que fizeram? Então me devolva o meu dinheiro, devolva. Deveria ressarcir. Então me devolva, por favor. Vamos falar então, já sabemos quem é a Inalda, né? Você está com hoje, eu não vou falar a idade, que é deselegante. 55 anos. Pode falar a idade da... Pode, eu não tenho problema com a minha idade. Eu até gosto de falar porque aí algumas pessoas generosas e gentis, igual a Simone, falam assim, ó, mas tu não parece 55 anos. Não Por isso parece. que eu falo que tenho 55. Te juro que não. 55 então, anos. Às vezes a gente fala pros amigos assim para tentar elogiar, para deixar eles com Eu não vou falar, melhor, eu né? não vou falar a idade do Simone. Não. Mas ele é surpreendente. Você deveria falar, tá? Você deveria falar, porque a sua idade, eu duvido que alguém que assista vá adivinhar a idade dele. Parabéns, eu só falo tá? que eu me aposento esse ano. Olha só, gente. Ele se aposenta. Então faça umas contas. Vou me aposentar em junho. Eu quero no final desse podcast olhar o teu RG, porque eu não acredito na idade que você me disse. Vou me aposentar esse ano, se Deus quiser. Com a mixaria, mas a gente se aposenta, pelo menos é o mês. Estou esperando a minha também, a mixaria, mas eu também quero me aposentar. É que você está com um salário de câmara. Eu, como empresário, o último emprego meu foi em 1986, o último emprego. Graças a Deus. Daí virei o meu empregado, mas você paga contribuição no INSS pelo mínimo, pelo piso, você vai pagando de acordo, né? Eu acho bem importante quando a gente fala disso agora, muitas pessoas acham assim, quando eu falo, eu quero me aposentar, você vai receber salário de vereador. Não, gente, vereador não se aposenta como vereador, ok? Quando eu me aposentar vai ser pelo INSS. E eu trabalho, Simone, desde os meus 11 anos. Eu sou de Camboriú, 11 anos eu botava uma marmita numa bicicletinha. Nasci em Camboriú, em casa, ali, quando você chega em Camboriú, na ponte principal, se você olhar para o lado, tem um parquinho, tá? Aquele parquinho tem uma academia ali próxima também. Isso, aquele parquinho ali era a minha casa e a casa da minha avó. Inclusive o parquinho leva o nome da minha avó. Tá? A gente nascia ali, depois a enchente em 83 levou tudo, levou a nossa casa, viemos morar de favor na Vila Real, depois retornamos a Camboriú.
Então é uma história longa. Sim. Mas eu estou te dizendo isso porque não me aposento como vereadora, mas trabalho desde meus 11 anos. Sim. Então eu estava quase me aposentando. Só que aí veio toda essa nova regra de aposentadoria, não consegui mais me aposentar. E na época trabalhei em alguns locais, macarronada italiana, verdureira do Orly, farmácias, empregada doméstica. O que tivesse, né? O que tivesse eu trabalhava e não tinha muitas coisas, dessas coisas não foi registrada. Entendeu? Então, a gente vai fazer a conta, não fecha. Para se aposentar, já que a gente está falando, que é informação útil, você tem que ter 15 anos de contribuição para o INSS, mínima, e se você quiser aposentar por idade. Por tempo de contribuição é 35 anos. Era 30. De contribuição, de aumentou para 35. Então, eu estava quase conseguindo os 30. E aí depois, agora não pode mais com os 30 sem a idade, e eu não me aposento mais. Minha carteira foi assinada aos 18, então daria para fazer os 35. Mas agora eu te falei, quando você é autônomo ou empresário, nem sempre você está pagando. Então... Simone, eu trabalhei em 85 eu trabalhei no hospital. Como é que era o nome do hospital? Santa Inês. Santa Inês. Se você fazer 85 para 2025, dá 40 anos. É. Dá 40 anos, então... Tem passaria, né? Não, total. Só que aí eu não tenho idade. E aí algumas mas falhas... deixa você trabalhar ainda, você está no terceiro mandato. Terceiro mandato, graças a Deus. E cabe mais um ainda, será? Eu acho que não cabe, né? Eu acho que não cabe. Simone, assim, ó, só tô contando desgraça, né, gente? Mas eu tive muitas dificuldades de saúde também, né, nessa minha trajetória. Mas todos temos, né? Tem gente que com 15 anos tem problema de saúde. Eu tive um linfoma de Hodgkin há uns 15 anos atrás, 14 anos atrás. É um tratamento oncológico bem pesado. Linfoma de Hodgkin. É um tratamento oncológico bem pesado que eu fiz na época. Eu trabalhava na TV Mocinha, fiz esse tratamento em Campinas. As químios e as rádios, eu já tinha um problema na válvula, me destruíram o coração, vamos dizer assim. E eu tive que fazer uma operação do peito aberto. E coloquei 2 válvulas de metal. Né? Então eu sou uma menina metalizada. Coração reforçado. Então, tipo assim, ó, eu tô numa idade, com 55, quando eu terminar meu mandato, eu vou estar com 58. Olha, vou ser bem honesta pra ti. Dei minha contribuição para o município de Camboriú. Se eu conseguir me aposentar, obviamente dentro da lei, com idade, com tempo de serviço, vou me aposentar. Se não conseguir me aposentar, vou tentar mais um mandato, sim. Sim. Mas também você quer, se você quisesse, você faria parte desse governo. Você fez parte da base do governo do Pavan, né? Sim, com certeza. Inclusive, deixar bem claro e agradecer aqui ao Leonel Pavan, prefeito do município de Camboriú, né? Teve toda a sensibilidade, inclusive, de me convidar para assumir a Secretaria Municipal de Assistência Social, né? Desenvolvimento e Assistência Social. Só que quando eu coloquei meu nome à disposição para ser vereadora, eu quis ser vereadora e não secretária municipal. Então, eu optei em ficar vereadora. Hoje sou líder do governo na Câmara, né? Na bancada do PSD. E feliz, né? Pelo reconhecimento que tenho. Como vereadora, olha só. Como vereadora, você é secretária de Assistência Social, você é secretária de Educação. Com certeza. Você trabalha em todas as frentes de obras, tem um problema, o pessoal conhece você desde pequena, então os teus eleitores sempre estão te chamando. E assim, né, Simone, quando eu trabalhava na Rádio Menina, eu fazia um trabalho bem semelhante ao de um vereador, né? Eu recebia todas as demandas da comunidade. Reinaldo, vem aqui fazer uma reportagem na rua, tá assim? Tá faltando medicamento, tá faltando isso, tá faltando aquilo. Então, eu sempre tentei ajudar a todos e resolver problemas. Então, eu faço uma extensão do meu mandato, Simone. Hoje, o que eu fazia na rádio. Como você diz, você é secretária? Sim. E é o que eu falo para todo mundo, gente. Enquanto estiver vereadora, quem paga meu salário é a comunidade, não é o prefeito Leonel Pavan. Tenho respeito a ele, sou do líder do governo, vou estar sempre defendendo esse governo, mesmo porque acredito numa transformação no município de Camboriú que precisava há muito tempo. Só que eu trabalho para o povo, então eu vou estar sempre defendendo e lutando pelo povo. Se você quisesse, também poderia ter sido presidente da Câmara. Ser base de governo, né? Ser mais antiga. Mas aí nós temos quando a questão de eleição de presidente da Câmara envolve todo um acordo político, composição, né? E no momento nós não tínhamos a maioria, né? Na verdade, o Leonel Pavan, a coligação do Leonel Pavan fez apenas 4 vereadores. Hoje são quantos vereadores? 4.
Hoje somos em 15, em né? 15. Então 9 não... 11 não eram, né? 11 não eram, entendeu? Então não tinha como, mesmo então, se quisessem. Então a gente fez uma composição e o prefeito Leonel Pavan ele foi gigante nesta composição. Marlon Borsato foi para a mesa e ele fez toda a mesa. Eu sou a primeira secretária. O vice-presidente é um segundo cargo mais importante, mas o cargo mais importante é o primeiro secretário, junto com o presidente, que assina tudo. E eu sou a primeira secretária da mesa diretora. Você está presente ali, logicamente. Teu trabalho em Camboriú, você poderia citar algumas coisas que você já fez até agora? Olha, eu vou citar... Algumas, que se for citar tudo, vai ter... Eu tenho alguns projetos de lei, algumas conquistas, e eu tenho duas coisas que eu vou te citar. Primeiro, já que nós estamos você está fazendo algumas reportagens sobre a Mês da Mulher, vamos falar sobre a mulher, então. O município de Camboriú, ele é pioneiro no estado de Santa Catarina na criação da Procuradoria Especial da Mulher. O município de Camboriú foi o terceiro município, juntamente com Penha e Itapema, eu acho que é Itapema, foram os 3 municípios primeiros a instalar a Procuradoria Especial da Mulher na Câmara de Vereadores, uma conquista minha, fui a Brasília ver isso, e hoje o estado de Santa Catarina já conta com mais de 100 procuradorias. Então fomos pioneiros no município de Camboriú, uma conquista da vereadora Inalda. Mas o que faz uma Procuradoria Especial da Mulher? É isso que eu ia te perguntar, exatamente. A Procuradoria Especial da Mulher da Câmara é uma extensão, né, de uma delegacia ou de algum órgão que ajuda a mulher principalmente na violência doméstica. Muitas mulheres, Simone, não gostam de ir numa delegacia denunciar. Às vezes até chega lá. Na verdade, ninguém gosta de delegacia, não é mulher, né? Então nós acolhemos essa mulher na Câmara, conversamos. Se ela precisa de um advogado, encaminhamos a um advogado, ou encaminhamos a delegacia, ou acompanhamos. Então é um órgão dentro da Câmara que acolhe essas mulheres e trabalha juntamente com elas. E uma outra que eu gosto sempre de citar é o gabinete móvel, né? Eu acho que eu sou pioneira aqui na nossa região. Eu tinha uma Kombi, em 2017 eu coloquei essa Kombi a rodar e foi, eu acho que o primeiro gabinete móvel que a gente tem. E agora nós temos o Vitor Forte, né? Inclusive até quando ele se elegeu na primeira vez, ele veio conversar comigo sobre o gabinete, eu acho que colocou aqui também. Eu tive pessoas de São Paulo, Rio de Janeiro, pessoas do Paraná mandando mensagem que souberam da minha Kombi, colocaram gabinetes móveis também. Eu trabalhei por 2 mandatos, agora eu vendi a Kombi, tá? Eu estava me dando muito prejuízo. Sim, rapaz, porque assim, a Kombi teve que empurrar alguma vez? Teve que empurrar. Olha, gente, eu pagava gasolina, eu pagava motor. Motorista. Não, eu dirigia a Kombi. Muito bacana. Só que por último agora a minha Kombi começou a ficar muito velhinha, não aguentou mais tanto pau, né? E também na metade do segundo mandato teve a Covid, a EGME que eu parei com ela ficou parada, estragou, trancou o motor, eu disse, então vou atender mais no gabinete. E hoje existe também os canais diretos para você atender. Seu celular é um canal direto que a pessoa não precisa ir até o bairro, né? Mas é tão bacana. É bom, né? Tu levar o teu gabinete no bairro, parar, conversar com as pessoas, isso faz uma diferença muito grande, Simone. Tu sabes que no meu segundo mandato, eu fui eleito, acho que pelo meu gabinete móvel. As pessoas falavam assim, ei, votei em ti, tá? Votei em ti, porque tu é a única que pega a tua Kombi, vem aqui no bairro, visita a gente, conversa. Isso é muito interessante. Não deixei de visitar os bairros, né, e ir até essas pessoas, mas não mais com a minha Kombi, né? E depois, se sobrar tempo aí, não sei qual a próxima pergunta, mas posso citar alguns projetos de lei. O problema do vereador é que ele se elege e ele desaparece dos bairros, né? Não somente isso, né? Alguns vereadores, eles acham que a vereança é dentro da Câmara de Vereadores, dentro do gabinete, né? Ele senta no gabinete, é o trono, né? Então, eu venho de uma escola que é a Rádio Menina, né? Que eu andava sempre nas ruas, que o meu mandato é nas ruas. É difícil. Simone, é difícil tu me encontrar na Câmara de Vereadores. Sim. Obviamente que toda terça tem sessão e quinta, então geralmente eu marco as conversas com a população que quer conversar comigo, eu sempre marco nesses dias. Sim. Eu vou um pouco mais cedo para a Câmara e atendo a todos. Não quer dizer, mas eu estou na Câmara, eu vou praticamente todos os dias pegar minha pauta, o que eu tenho que fazer, sim, mas o meu trabalho é na rua, é nas secretarias, atendendo na rua. Né? Vou na Câmara pegar minha pauta, ver se está tudo certo, tem agenda dentro do gabinete? Não. Então, me dá minha pauta, minha agenda de hoje. E pego aquela minha agenda e vou. Hoje, por exemplo, né, não poderia negar jamais um pedido seu. Falei para minha menina. Obrigado. Falei para minha menina, até às 3 horas tenho isso para resolver em algumas secretarias. Depois das 4,
não me marquem nada que eu tenho uma entrevista para dar para um amigo meu em Balneário Camboriú. Então eu desmarquei minha agenda. Mas saindo daqui, eu já tenho uma reunião com moradores de um bairro às 6 horas da tarde. Mas isso te dá bastante base para o governo também. Você acaba, se você sendo da base do prefeito, é mais fácil o prefeito resolver isso. Quando você é contrário, na última gestão você estava com oposição? Oposição, 2 mandatos. É o primeiro mandato meu em situação. E vou falar uma coisa, as pessoas falam assim, é fácil ser oposição. Olha, é fácil ser oposição, até assim, porque é a única que reclama, a única que mete a boca, ok. Só que é muito difícil, porque a gente não consegue nada. Tudo que a vereadora Inalda pedia, não conseguia. Eu não consegui colocar uma lombada na minha rua, Simone. Uma lombada. Isso é um absurdo, né? A minha rua tem quase 2 quilômetros de extensão. Eu falava, ô secretário de obras, por favor, a comunidade está pedindo uma lombada aqui para a segurança dos moradores da rua Luxemburgo. Não colocava uma lombada porque era a vereadora Inalda que estava pedindo. E agora, na situação, 3 meses de governo, nem completos ainda, eu sinto uma diferença muito grande, sabe? Secretário, estou com um problema aqui numa boca de lobo, precisa fazer aqui no outro dia, está sendo feito. Ainda mais você como líder do prefeito, ai deles não te atenderem, né? Mas tá bom, porque assim, a comunidade precisa de muito trabalho, a comunidade precisa de muitos serviços básicos no município de Camboriú. Eu não gosto de falar de administrações anteriores, eu não gosto de ficar olhando pelo retrovisor, eu gosto de olhar para frente, sabe? Mas deixou a desejar muitas coisas que precisamos resolver agora. Nos últimos 8 anos. Né? É isso que eu estou falando, eu não gosto, né? É difícil. Né? É difícil, é o que eu estou falando. Eu não quero falar de administrações anteriores, eu quero falar daqui para frente, mas o que eu quero te dizer é que tem muitas coisas a serem resolvidas que não foram resolvidas e fáceis de ser resolvidas. E eu acredito numa administração e acredito no município de Camboriú daqui para frente, assim, num desenvolvimento gigantesco, se Deus quiser. É muito dinâmico, ele é demais, ele é esperto. Para você ter uma ideia, sou líder de governo do PSD, do partido dele. É difícil às vezes eu encontrar com ele e conversar com ele. Sim. Ele nunca pode. Diretora, segura aí que ele está atendendo, já vai atender a senhora. Aí eu também tenho a minha agenda e a gente. Agora sei de. Acabei de sair da prefeitura e conversei com ele alguns assuntos que eu precisava pautar com ele, mas ele é muito dinâmico, porque ele está sempre em reuniões todo dia. Estava agora, Simone, quando eu saí, ele estava lá. Ele faz a agenda dele, que às vezes está nessa agenda que tem alguém para atender, ele vai aqui, ele vai desse Falou jeito. Tudo. Eu falei para a menina, mas eu marquei. Não, pois é, mas aí ele faz isso e atrapalha tudo. Ele é muito dinâmico, muito ligeiro, ele está aqui falando com você, já está pensando nisso. Eu saí de lá agora na prefeitura, estava numa reunião importantíssima com investimentos e investidores para Camboriú. Então isso é muito bacana. Ele sentou no mesmo lugar de você, ele veio, foi um dos entrevistados. É? Gostei da entrevista, ele chegou aqui, ele com pressa, né? Uhum. Tenho 30 minutos só, tá bom, 30 minutos. Ele ficou 1 hora. É assim. Com 1 hora falando e muitas coisas, se deixar, ele tem muitos projetos. Muito. É um cara que é uma enciclopédia, né? Em termos políticos, né? É que ele tem know-how de política, né? A gente fala em o que quiser. Eu acho que somos passivos de erros, né? Ninguém é perfeito, todos têm suas qualidades, seus defeitos, todos têm, mas ele tem know-how, né? Ele foi... Eu acho que nessa região nossa, a gente está muito feliz esse ano, porque nós temos a Juliana, que é a nossa colega de imprensa. Isso. Tem uma visão ampla muito diferente. O prefeito de Itajaí... A Juliana Pavano é jornalista, né? Mas ela é apresentadora de TV. Apresentadora de TV. Não, quando falar, é verdade, eu estou aqui pensando, apresentadora de TV, claro, fazer um programa, claro. Eles têm a panorama, e não é somente isso, né? A Juliana é tão dinâmica, a Juliana, ela tem aquele sangue, olha, eu acho que ela tem mais vontade, o Pavano já está com 70 anos, né? Mas ele está na mesma vontade. Mas a Juliana, tu vê um fervor naquela menina, tu vê sangue nos olhos da Juliana. Você já conheceu ela antes, quando ela estava na última gestão como vereadora. Como vereadora, um excelente mandato. Ela enfrentava um excelente mandato. E eu acho que Balneário Camboriú só ganhou, não é porque é do meu partido, ou é filha do prefeito nosso de Camboriú, não. Eu tenho uma admiração grande com a Juliana. Como vereadora, ela mostrou, né? E a gente que é tão... E não foi o sobrenome que elegeu ela. Não foi mesmo. E nós mulheres, Simone, eu tento impor respeito, né, nos homens, principalmente na Câmara de Vereadores, mas a gente é marginalizada dentro da política, né? Eles olham com o olho, tipo assim, tipo a Juliana, a menina bonitinha, toda amiguinha, isso aí não vai dar, não, ela mostrou que não,
que política é lugar de mulher também, não importa se eu uso saia, se eu uso salto alto, batom, esmalte, não. A gente tá ali para tudo, porque a política ela é tão importante. Muitas pessoas acham que política é chato, que todo político é ladrão. Não, gente. Até o pãozinho de casa que você toma um café todo dia de manhã tem que passar pela política. Quantas vereadoras já teve em Camboriú mulheres? Eu acredito que umas 15 mulheres. Mas na última legislação? Na outra legislatura era eu e a Andréia, né? Na minha primeira foi eu e a Jane, depois eu e a Andréia e agora eu e a Pamela. A gente sempre se resume a 2 vereadoras, que eu acho pouco, né? E era uma só quando dava, né? E agora são? Agora tem 2. Tem 2. Agora né? a Jade Ribeiro e a Cissa, nossa colega também, já né? Adoro. A Cissa, eu tenho uma admiração muito grande pela Cissa. A Jade é uma mulher fantástica, poderosa. Surpreendeu todo mundo quando ela foi candidata a prefeita. E Balneário Camboriú merecia mais mulheres, tá? Eu, uma grande dor no meu coração, eu vou dizer pra você aqui, se chama Nena Morim, que eu sempre quis que ela fosse vereadora. A Nena foi suplente. Ela ficou de suplente, né? Quem sabe assuma, mas... Na legislatura passada estava também, suplente, chegou a assumir e agora quase entrou. E Balneário Camboriú, como Camboriú, mereciam mais mulheres. É culpa de quem? Eu acho que é culpa do envolvimento feminino. Eu acho que das próprias mulheres. Veja bem, gente, não é uma culpa, né? Mas quando você deixa de fazer alguma coisa, é isso. É porque eu vejo assim, ó, que muitas mulheres acham ainda que política é lugar de mulher. Sabe, eu acho que precisamos de um grito de independência. E não somente isso, é uma culpa também dos partidos políticos. Eles têm que investir mais em propagandas, em chamadas, e mostrar para as mulheres que estão em casa assistindo televisão: e você está assistindo e você pode ser parte da política. Mas a mulher não é mais incrédula, porque ela sabe que hoje a política no Brasil ela está muito tomada da cá, né? Não vejo isso. Eu vejo ainda a falta da participação feminina, falta de incentivo de tudo, né? Então, porque a pessoa fala assim, a política é podre, tá? Se a política é podre, tem 10 podres. Se você entrar lá uma pessoa, vai diminuir a podridão. Com certeza. Então você tem que participar, eu luto para isso. Eu tava com um casal de amigos que trabalham na polícia. E aí, eles falaram assim, ó, quanto que é o teu salário? Eles não são daqui, tá? São de uma outra cidade. Qual que é o teu salário? Eu disse, olha, até então a gente recebia, o vereador em Camboriú era 5 mil e alguma coisa, né? Agora o salário é 8 mil e pouco. Mas fora os por fora, né? Eu falei assim, não. É mais fácil vocês levar por fora do que eu. Com certeza. O que eu tô falando isso, Simone? Porque assim, ó, todas as pessoas, até meus amigos me questionando isso. Então, assim, por quê? Porque essa questão da política, né? Essas propinas, essa falcatrua já vem incrustada dentro dos políticos. Nós temos que acabar com isso. E na hora do voto também, a pessoa fala, me dá alguma coisa, eu vou votar em você, né? Então, e depois não pode nem cobrar nada porque ele já se vendeu. Então, assim, ó, nós temos que parar com essa cultura que todo político é ladrão. Eu não sou e deixo aqui aberto a minha vida para vocês. Tanto Desafio. Que nem trocou a Kombi, né? Nem trocou a Kombi. Desafio vocês a vasculhar a minha vida. Então, assim, ó, a salvação da política, com pessoas comprometidas com a política, mas tem que entrar. E aí nós precisamos, só a mulher que é honesta? Não, nós temos homens honestos também, sabe? Então essa nova geração que está vindo agora, essas pessoas que querem se envolver com a política, venham com a mente aberta, venham com a mente de trabalhar, de ajudar o próximo, de ajudar a sua cidade. E graças a Deus isso daqui, ó, também, tá, Simone? Isso aqui diminuiu muito a corrupção. Porque hoje tudo é gravado, tudo é fiscalizado. Mas o papel da imprensa, do jornalista sério. Ótimo. Porque hoje as pessoas falam, eu não vou assistir a Globo é podre, é isso, aquilo. Só porque ela fala a verdade, as outras também falam. Logicamente que tem umas emissoras de televisão que são meio tendenciosas, essa é diferente. Então, o problema é a pessoa acreditar em tudo que vê também, né? Você tem que ter discernimento. Poxa, nós temos vários segmentos aí,
se chupar limão vai dar câncer de mama. Pô, gente, vamos pesquisar, vamos, né? Não se pode acreditar em tudo que se vê também, né, Simone? A própria Rádio Menina, hoje a gente ouve ela como Rádio Camboriú, a de Pinholeiro, acho que tem aqui as três, né, que são mais importantes. Transamérica, né? Transamérica também. Nós temos a cidade elas prestam também. Um serviço muito importante para a população. Importantíssimo, né? A comunicação de tudo, informações, né? Correndo a informação. Por assim, isso somos o quarto poder, né? Eu acho que hoje... É o quarto e ao mesmo tempo é quase o primeiro, né? Você... Não se vive sem comunicação, Simone, não existe. A pessoa está lá em casa trabalhando, aquela senhorinha, ela não tem tempo para ver isso ou aquilo, ela tem que trabalhar, ela tem que dar conta do sustento dos seus filhos. Então à noite ela vai ver que o pão subiu, que a gasolina subiu, ou que está acontecendo isso. Por que subiu? Entendeu? Que o benefício tal. Então assim, a informação, ela é muito necessária. Ninguém vive sem informação. Hoje é importante essa questão, nós estamos falando de informação. Você viveu essa época, o militarismo, né? Então as pessoas querem governo militar hoje. Era meio novinha, né? Então eles querem. O governo militar não tinha corrupção. Tinha. Só que ninguém podia falar. O jornalista que falava ou tentava falar, desapareciam, né? Corrupção tem desde Dom Pedro I, né? Desde antes de Dom Pedro. Né? Que eles faziam lá, que eles cobravam lá. Os escravos. Sim, se você for ver a história, tu vai ver que tem corrupção e tem desde a monarquia. Né? E sempre existiu, e eu vejo que isso é um desvio de conduta das pessoas. Só vai né? diminuir com o papel da imprensa e as pessoas fiscalizando. Só que aí veio os políticos. Eu sou política, tá? Mas eu tenho um nojo dessa raça de políticos ladrões, principalmente assim, nessas cidades pequenas. Eu estava em Brasília esses dias, eu fiquei pensando, né? Gente, o que essas pessoas não devem sofrer lá pro interior de Alagoas, Pernambuco, cidadezinhas pequenas, que ali o prefeito é poderoso e absoluto, deve receber verbas de Brasília, porque toda cidade recebe e não deve investir, porque tu vê cidades pequenas. Do Piauí, do Maranhão. Sabe, que as pessoas. Gente, às vezes tu vê passar ainda gente que tá passando fome. Sabe, como é que uma pessoa de uma cidade passa fome? Onde é que está o dinheiro da prefeitura para pelo menos distribuir uma cesta básica? Ou fazer uma política pública de gerar empregos ou atender essas famílias? Então, assim, isso tudo, eles roubam esses dinheiros. Então, assim, a gente tem que... Aí criaram aquele orçamento secreto. Então. E não está indo para isso, vai dividir. Então é isso. E aos poucos está descobrindo quem que é. Então é importante isso. E o pior de tudo, Inalda, é que no teu caso não houve a renovação, você foi eleito a 3 mandatos por méritos. Mas tem muitos que estão aí fazendo porcaria e continuam sendo reeleitos. Não tem renovação na política, de nível local, regional. É aquele círculo vicioso. Então, eu acho que o vício antes era um vício maior. Né? Hoje você vê já uma renovação maior. Eu sou uma pessoa que vim e derrubei um pouquinho o vício lá em Camboriú, sabe? Porque lá era uma política, antigamente, muito na compra do voto. Tanto é que tem alguns vereadores que não conseguiram se reeleger, porque aquela política velha de bater nas casas e ir lá e comprar, está acabando. Graças a Deus, as pessoas elas estão olhando. Então, peraí, deixa eu ver se o vereador Inaldo está fazendo. Vamos ver. Mas ainda existe muito. Tem velhos, nós temos um exemplo muito grande aí, que é o Pavan. É uma raposa velha que a gente fala da política e ele agregou muito para Camboriú. Aí que eu ia falar para você, Simone. Mas quem é tu para falar que está no 3º mandato, já não está demais? Então, mas olha só, eu coloco meu nome à disposição e o povo está vendo que eu estou trabalhando e lutando por eles. Exato. Não, a gente quer que tu continue a lutar. Agora, tem pessoas que tu não vê na rua, não vê lutar, não vê nada, só vê que eles têm dinheiro. Aí eu não fico entendendo como é que essa pessoa está lá novamente, está lá novamente, está lá novamente. Eu acho que isso nós temos que mudar. As pessoas, elas têm que se envolver um pouco mais na política. A gente sabe, a gente só não pode falar. Então, mas é isso que eu digo pra ti, Simone, as pessoas têm que se envolver um pouquinho mais. Sim, começar a acompanhar algumas sessões. Quem precisa, né? Não somente isso. Eu acho que eles têm que acompanhar as sessões de Câmara de Vereadores, todas são ao vivo. Acompanhe seu vereador. Olha, eu sei que tem muita gente que está me vendo agora, que se eu perguntar, você lembra de qual vereador que você votou? Às vezes a pessoa nem lembra. Na eleição passada, que já faz 4 anos, não vai lembrar. Por que não vai lembrar? Porque a pessoa não foi tão interessante assim. Muitas pessoas que votaram em mim, elas falam assim, eu já votei em ti em 2016. Por que ela lembra? Porque ela me acompanha, ela vê o meu trabalho, eu estou na rua, estou brigando.
Então assim, Reinaldo, só está fazendo merchan de ti? Não, estou fazendo merchan do meu trabalho porque eu sei do meu trabalho. Só que eu sei que nós temos uma parte da política que tem que ser mudada. E quem é que muda? A população, os moradores, cobrança. O envolvimento maior. Envolvimento porque, poxa, a política é tão importante, gente, tão importante. Porque tem um problema num bairro, Reinaldo, é muito mais fácil a população se reunir junto com o vereador e procurar a solução. Isso. Não adianta você jogar, a gente fala jogar coisa no ventilador, não vai adiantar nada, só vai espalhar, piora. E assim, tu quer ver, Simone, muito importante também falar para a população, as pessoas confundem muito, né? Eu já recebi pessoas que disseram, falou, mas não consegue nem botar uma lombada na nossa rua. Nós temos duas diferenças, né? Legislativo, faz lei, fiscaliza e representa. Exato. E executivo que executa. Então eu não tenho o poder da execução da obra, mas eu tenho o poder de defender o morador, de brigar por ele, de fiscalizar por ele. Então muitas vezes... um cargo essencialista. Isso! Mas como eles precisam muito, às vezes a mesma coisa que um dia eu precisei de uma pessoa que estava no bairro Tabuleiro, pedia, fala com a Reinaldo, se foi, resolveu. Era uma coisa assim para encaminhamento, você dá os encaminhamentos. Isso, ajuda, mostra o caminho. Só que tem muitas coisas que a gente não consegue resolver, mas a gente consegue brigar e lutar, né? Então, a partir do momento que as pessoas começam a se envolver na política, se envolver no seu bairro, no seu município, conhecer os vereadores, conhecer o prefeito, as coisas vão mudar. Às vezes falta informação das pessoas, sabe? Falta informação. Informação, vontade e aqui é diferente. Balneário Camboriú é atípico. Camboriú já é um pouco mais diferente, né? A gente tem uma visão diferente das coisas. As necessidades de Camboriú são maiores do que aqui também. Muito mais. Vocês não têm transporte coletivo, é verdade? Não temos. Você sabia que eu fiquei sabendo esses dias agora? Não, nós temos a Praiana. Tem um ônibus que vai pra lá, né? Não, nós temos a Praiana, né? Só que a Praiana, tu sabes que em 2018, 19, a gente fez uma reunião com a Praiana e eles quebraram. A Praiana simplesmente quebrou depois do Uber. E eu entendi alguns pontos dele como empresário. Ele falou porque eu fui lá questionar e por que estavam diminuindo as linhas, né? O nosso interior é grande, só estava passando um ônibus por dia. Ele disse, vereadora, pensa bem, eu coloco um ônibus no motorista e encho o tanque de diesel e ele vai lá nos Macacos, 30 quilômetros. Às vezes ele vai com duas pessoas e volta com uma. Como que eu vou pagar o motorista, um ônibus? A gente entende. Depois do Uber, fica sem o ônibus, por que essas pessoas de lá e se uma pessoa... Só que vereadora, mas então tá tudo certo. O interior não precisa? Precisa. Com certeza. Mas vamos ver alternativas de transporte no nosso interior. Por exemplo, vamos abrir aí uma concessão, vamos abrir aí uma licitação para vans, né? De pequeno porte, que possa... As pessoas precisam de médico no centro, né? Ó, eu dei uma ideia para o Pavan, mas ele quer fazer o transporte integrado Balneário Camboriú e Camboriú, transporte integrado público gratuito, e isso é muito bacana, tomara que dê certo, mas também que vans circulem, porque o nosso município é muito grande. Sim. Gente, a gente é 5 vezes maior do que Balneário Camboriú, a nossa extensão territorial. Então faça uma concessão, uma licitação, sei lá como é que pode ser feito, e coloque essas vans a circular. Olha, 5 pila, e ela circula, vai para bairro pequeno, Monte Alegre, Conde Vila Verde, centro, interior, vai circulando, tu paga 5 pila e tu pode se locomover dentro de Camboriú. Nós precisamos eu tinha uma amiga que morava lá perto da rua Minas Gerais. Certo, e Santa Regina. Vinha pra cá, Santa Regina. Ela vinha pra cá, ela tinha que vir de Uber, o ônibus passava na frente da casa dela. Mas o ônibus, ela falou que não sabia horário do ônibus, mas era obrigação dela saber. Mas o ônibus disse que dava muita volta, demorava muito tempo. Isso, porque diminuiu muitas linhas, né? A gente sempre cobrou e também a prefeitura não estava passando a parte dela para a empresa, né? Que tem que ter uma contrapartida. Então houve aí, a gente ficou muito capenga do transporte público. Acho que hoje... Então isso vai solucionar logo. Gente, é um grande desafio hoje o prefeito Leonel Pavan. Eu espero que ele resolva o mais rápido possível, porque se hoje nós somos deficientes é no transporte público e a nossa população não merece. E vocês conseguiram um feito inédito também no hospital. No hospital. Aquele hospital... Eu quero te parabenizar que você foi uma das coordenadoras também, né? Para que isso acontecesse. Aquele hospital já foi nosso. Depois aquele hospital estava quase falindo, aí veio o prefeito Elcio, fez toda uma campanha na época que abriu um hospital no município de Camboriú. Na verdade não abriu hospital nenhum, abriu um pronto-socorro, né, melhorado,
feito algumas cirurgias lá dentro? Foi. Mas se você... Era um hospital, eu não via como um hospital 100%. Transformou em hospital cirúrgico, né? Mas... não tinha estrutura para isso. Não tinha, com muitas deficiências, desde alguns atendimentos a procedimentos. E agora com uma dívida milionária, né, toda enrolada no Ministério Público, Leonel Pavão, um feito histórico, né, fez um acordo com o Ministério Público, vai pagar a dívida, pegou o hospital da Fundação e agora o hospital é de Camboriú e vai organizar, eu tenho certeza que nós vamos ter agora sim um hospital decente no município de Camboriú e peço mais, pedi em tribunal ontem, inclusive, que abra a nossa maternidade também, porque não nasce mais crianças em Camboriú. Não nasce muito tempo, não nasce. Só se nascer em casa. Né? Elas nascem tudo em Balneário Camboriú ou em Itajaí, gente, meu Deus. Então acredito... É chique, mano, nascer aqui em Balneário. Não, a gente precisa, a gente sabe das nossas deficiências financeiras. Você sabe que existe uma premissa e uma ideia das pessoas que moram em Balneário Camboriú? Tem muita gente que mora de aluguel e tem gente que em Camboriú mora em casa própria. Que lá é roça. E não é, né? É bem diferente, mas né? Você já teve em Camboriú ultimamente? Sim, eu tenho ido lá direto. Camboriú tá crescendo demais. Né? Não tem mais espaço para Balneário Camboriú construir, né? Então estão construindo tudo. E esses eu estava pensando, se eu sair da minha casa, que eu moro no bairro Santa Regina, até a beira da praia, a minha mãe falava a beira da praia, dá 4,5 km, 5 km. Quando você vai a São Paulo, para você se locomover de uma rua a outra, você anda quase 10 km fora o trânsito. Então, gente, hoje aqui é uma região metropolitana. Se você vê, a gente é tudo unido, tudo junto. Houve aquela divisão, não sei se eu fosse vereadora na época, eu jamais teria aprovado a divisão das duas cidades. Sim, não tá? precisaria. Não precisaria, tá? Eu sou a favor. Mas é político, né? Para criar duas contas políticas. Com certeza, né? Na época eu acho que pensaram isso. Mas enfim, hoje nós temos toda uma região, Balneário Camboriú, eu vejo sempre como uma cidade só, mas com duas administrações, e um território aqui, ó, que, gente, vai ser um dos territórios mais ricos do Brasil. Balneário Camboriú, nós já temos aí o metro quadrado mais caro do Brasil, né, e acho até demais, inclusive, e acredito que o metro quadrado mais caro rural do Brasil, segundo o Leonel Pavão, vai ser o município de Camboriú. Porque como não existe terreno, as pessoas estão indo para lá construir. As construtoras, né? E daí esse município, a partir do ano que vem, esse ano não tem mais como ter esse retorno, vai arrecadar mais IPTU também em 2026. É por isso que eu estou falando, tá vindo. Vai entrar dinheiro. Não somente isso, as construções, mas nós temos empresas vindo para Camboriú. Semana que vem, por exemplo, eu estou indo com um articulador. Porque tem mão de obra, né? Isso. Eu estou indo com um articulador, uma reunião com o Pavan, que 3 empresas estão para vir para Camboriú. Uma argentina, uma indiana e uma uruguaia. Indústria. Grande porte, né? Grande porte. Uma de medicamentos, por exemplo, tem interesse em estar lá no município de Camboriú. Isso é maravilhoso. Então, assim, ó, eu creio e vejo um desenvolvimento gigantesco no município de Camboriú e quero e vou brigar e vou lutar para isso, que seja um crescimento ordenado, não desordenado igual foi no passado, né, com alguns loteamentos lá que pessoas deveriam estar na cadeia hoje, né, loteamentos que fizeram em cima de arrozeira, por exemplo, e hoje é um grande problema no município de Camboriú. Sim. Antigamente só, não, olha que me dá 20 terreno e pode construir lá. Em 2008 foi uma catástrofe. Uma catástrofe, então isso que eu digo assim, ó, então, muitas coisas que ocorriam, aí que está sujeira na política, antigamente, que não se cabe mais hoje não. Porque a liberação de um loteamento é exclusivamente da prefeitura, se não liberar não acontece. Só para você saber, desde que eu assumi, em 2017, nunca mais foi liberado nenhum loteamento no município de Camboriú. Fizemos o prefeito fazendo um decreto que não se aprovaria mais nenhum loteamento no município de Camboriú, porque tinha. Então, mas como é que está saindo lá, outro lá? Não, eram já aprovados. Que agora ficaram todos esses anos aí adequando para começar, mas pode aprovar desde que sejam adequados. Não, obviamente, agora nós vamos rever o plano diretor, sim, porque Camboriú ele cresceu demais desordenadamente. Nós temos bairros que não comportam mais a quantidade de pessoas sem o básico, que às vezes é vaga de creche, vaga em escola, atendimento público de saúde, que é precário. Então, por quê? Porque lá atrás falharam. Na área do Rio Pequeno é na região da Green Valley, né? Green Valley. Ali está crescendo demais, né? Ali tem um loteamento gigantesco,
coisas que sofremos hoje, consequências, e não é somente do prefeito anterior, não, que ficou 8 anos, coisas que vêm lá de trás. Né? Posso pontuar aqui, não é hora também, mas pontuar erros de muitos anos atrás. Sim. Desde a emancipação, né? Eu acredito que desde a emancipação. O ideal seria ter uma visão política diferente, né? Tomara que o povo começa... É que não cabe mais, né? Né? Que não cabe mais não ter visão. Não cabe mais nós termos vereadores sem visão também, e vereadores que só vão para receber o salário, ou que não tem conhecimento de um plano diretor, que não tem conhecimento de um projeto, que não tem conhecimento de uma infraestrutura. Antigamente se tinha muito, né? Aqueles vereadores que parecia assim que era... Gente, eu não estou falando mal, sabe? Mas assim, tem alguns casos que eles pareciam que aquilo era um emprego, né? Aquilo era... Tinha, para reunir um grupinho pequenininho para ajudar aquele passo. Tipo assim, ó, não faziam só o que o prefeito queria, não defendiam a cidade. Tinha voz ativa. Se ganhassem, não, tinha, mas tipo assim, ó, tinha um bolso ativo. E não cabe mais um bolso ativo. E o que vocês estão fazendo em questão de violência, que ainda continua meio pesado? Olha, ontem eu falei na Câmara de Vereadores, né? Eu sou a única vereadora, né? Queria alguns feitos, ó, surgiu mais um. A única vereadora no município de Camboriú que tem protocolado todos os anos, desde 2016, todos os anos, o pedido de uma guarda municipal para o nosso município. Porque não cabe mais. A prefeitura tem dinheiro para isso? Ela poderia já ter iniciado lá atrás. Começa uma guarda municipal com 2. Isso. Vamos começar uma estrutura com 2. Daqui um ano, bota mais 2, 3. Olha, já poderíamos estar aí com uma estrutura aí de uns 30, 40. Mas polícia militar não tem tanto contingente? Aí que eu estou te falando, né? Peço a guarda municipal, espero, e o Pavan disse que vai fazer uma guarda municipal para nós. Porque polícia militar, segurança e responsabilidade de quem? Do Estado. E o Estado não vê Camboriú como uma cidade, como a 14ª cidade do Estado. Nós temos cidades no município do estado de Santa Catarina, como Lages, vou citar Lages. Lages é menor que Balneário Camboriú e ela tem o dobro de efetivo de policial militar. Por quê? Por quê? Padrinhamento político. Políticos que trocam favores lá atrás, não, manda 10 para mim, manda 15. E nós nunca tivemos uma representatividade política aqui na nossa região. Balneário Camboriú tinha esse ordenamento político na gestão passada e mesmo assim faltava policial. Não, eu tô falando assim de bases antigas. Tinha guarda, né? Entendeu? Tem bases antigas. E Balneário Camboriú ela tem uma guarda municipal muito bem estruturada, né? Que hoje, meu Deus, nós não temos nada. Nós temos poucos policiais, não temos uma guarda municipal. Por exemplo, na quarta-feira, furtaram 49 televisores de 55 polegadas do almoxarifado da educação do município de Camboriú. Prejuízo de R$200 mil. Um prejuízo, olha, R$200 mil. Se nós tivéssemos uma guarda, quem sabe investimento, é muito investimento, mas pode evitar vários prejuízos. Mas é um objeto tão grande, como conseguir levar tudo isso? Olha, Simone, eu estava em casa com Covid, só fui acompanhando. Não sei como que levaram. Favorecimento de pessoas talvez trabalharam. Eles fizeram 5 viagens com uma Fiorino, tá? Eles entravam, a gente vê pelas filmagens, entravam dentro do almoxarifado, carregavam 4, 5, saíam. E sabia que não tinha ninguém lá? Foi na quarta-feira à noite. Sistema de câmera, sistema de Eu sei que está sendo investigado pela Polícia Civil, Militar. Hoje, inclusive, perguntei para um funcionário como é que estava a situação, eles estão investigando. Mas é bem absurdo. E essas TD ia atender a educação? Educação. Olha que dó, né? 49 televisores. E atender 40 quantos colégios? Quase a metade. Quase a metade, né? É um absurdo, as pessoas não veem isso, né? É o que eu digo, né? É um prejuízo agora que poderia ter sido um investimento e evitaria esse prejuízo de R$200 mil. Mas por exemplo, a guarda municipal poderia. Não, mas uma guarda municipal poderia cuidar de escolas, de almoxarifado, secretarias municipais. A segurança aqui é muito falha, né? É bastante. A própria polícia, né? É que assim, ó, quando a gente fala de segurança, o bom mesmo seria uma polícia militar em cada esquina de rua, né? Mas olha, só pra você ver o absurdo, uma amiga minha teve a bicicleta roubada num condomínio e o cara tava anunciando nas redes sociais. E ela foi na polícia com BO e tudo, queria que a polícia fosse lá. A polícia falou para ele, a Polícia Civil de Balneário Camboriú,
Você tem que ir lá, você descobrir, se liga, a gente vai. Meu Deus. Como que vão colocar o cidadão na boca do leão? Diz que a pessoa falou para ela, vendendo a bicicleta, ela devia ter vindo comprar de volta, a bicicleta valia 2 mil, queria 200 reais. Diz que tinha mais 15 ou 20 bicicletas lá. E por que a polícia não acha? Porque não quer. Eu não vou dar uma opinião nessa situação, às vezes o querer ou não querer, né? Eu sei que é deficiente. Né? Não, Inalda, porque quando eu trabalhava na rádio, nós íamos, eu me lembro que eu ia lá na delegacia, tinha um pátio atrás, assim, cara, era lotado de bicicletas também. Sim. Né? De roubos, eu acho que o roubo sempre existiu. Mas como a gente fala, Simone, falta efetivo. Né? Não somente da polícia militar. Falta efetivo, falta vontade também. Tirou da minha boca. Falta efetivo, falta vontade. Né? Um empurra pro outro, vai pra lá, pra cá. Antes de eu entrar aqui para conversar com você, mandei um áudio agora para a secretária da Assistência Social do município de Camboriú. Eu estava na prefeitura falando com o Leonel Pavan, de repente chega a equipe de abordagem bem esbaforida. O prefeito mandou chamar e tinha uma senhorinha sentada aqui. Não, o prefeito mandou para levar essa senhora. Uma senhorinha simples, humilde, falou assim, gente, mas eu não quero ser levada, eu tenho casa. É que eu fui no CRAS, pedi uma cesta básica, porque eu estou passando fome, e o meu benefício foi cortado, eu queria saber por quê, não me responderam nada, disseram que eu não tinha direito, e mandaram pedir aqui na prefeitura. Então olha a falta de comunicação, e olha a falta de vontade do funcionário do CRAS. Sensibilidade desse funcionário do CRAS, do centro de Camboriú, que atendeu essa senhorinha e disse, vem cá, querida, deixa eu olhar o teu benefício. Olha, o teu benefício foi cortado, mas vamos tentar reaver esse teu benefício, porque essa pessoa precisa e ela necessita. A senhora está faltando uma cesta básica, né? Vamos atender a senhora, porque a secretaria tem verba para isso, para atender esses moradores. Então falta vontade. Aí querem levar ela uma senhorinha, inclusão social. Sabe, uma senhorinha, nossa, não tinha nenhum dente na boca, gente. Uma senhorinha de chinelo de dedo, uma senhora extremamente humilde. Humilhada em todos os lugares, né? Humilhação, isso não, eu não posso deixar. Então mandei mesmo para a secretária, disse que eu estava extremamente chateada. Se eu não estivesse vindo para cá, eu teria colocado a senhora no meu carro, teria voltado ao CRAS, ver o que estava acontecendo, teria voltado no meu carro, levado até a sua casa e teria feito uma compra ou pedido para alguém, eu tenho muitos amigos que me ajudam, graças a Deus, atende essa senhora, por favor, porque assim, às vezes falta vontade e sensibilidade de alguns setores. E despreparo de quem está no CRAS. Despreparos, porque também o funcionário público, principalmente o funcionário público, alguns, né, gente, toda regra tem sua exceção também, mas assim, muitos funcionários públicos, eles acham que já são efetivos, está tudo certo, não acontece nada com eles, e às vezes não estão nem aí para o serviço público, não sei o que acontece, entendeu? Acho que falta também gerenciamento e falta mudar essa visão que o funcionário público pode fazer tudo o que ele quer, a hora que ele quer e como ele quer. Não é todos que fazem isso, mas tem muitos ainda que... afinal, o patrão dele somos nós, né? Com certeza absoluta. Você é o meu patrão. Ele é meu patrão. Gente que paga, eu pago o salário para isso. Reinaldo, a gente tem 3 minutos ainda. O nosso papo foi tão rápido. Foi quase uma hora. Era para meia hora, né? Não, já deu. O meu aqui está fechando uma hora. Simone, eu queria te agradecer. Nossa, meu Deus. De coração o convite. Obrigada por esse bate-papo. Você vai voltar, né? Você vai voltar. A hora que você quiser. E a gente conversou de tanta coisa, né? E a gente. Mas o bom do papo é esse. Deixar aqui minhas redes sociais para você que acompanha. Isso. É vereadora Inalda. Tá? Vereadora Inalda, bota lá. Com L, Inalda com L. Vereadora Inalda, vai lá, me acompanha meu trabalho, participe do meu mandato comigo. Lá você tem meu telefone pessoal também. Simone, sinta-se à vontade. Critica, dá sugestão. Nossa, eu fico tão feliz. Hoje eu falei para um rapaz, ele falou assim, desculpa, que eu fico só te mandando. Não me peça desculpa, sou paga por você, me mande, critique, converse, ajude o meu mandato. Vocês são responsáveis por ele. Então eu sou muito aberta a isso. Essa família que você ajudou, que eu pedi, inclusive, é uma senhora que tem mais de 100 anos, né? A casa dela estava... E era uma situação que faltou sensibilidade também, por exemplo. Caminhou, o pessoal está com aluguel social, que é difícil de conseguir lá. Então estava a família toda numa situação... E foi numa briga ali, tá, Simone? Foi numa briga que faltou sensibilidade. Que se fosse nessa época agora com o governo, eu teria resolvido bem mais fácil. Mas conseguimos resolver. Passado, né? Mas eu acho que a gente devia torcer para mais Inaldas, mais mulheres na Câmara, né, gente? Começa a mentalizar as coisas, começa a mentalizar a próxima. Fazer parte da Mas se você quer ser candidata a vereadora daqui
chegar lá na hora, eu quero ser candidata. Tem muita mulher que já fez isso, consegue 10 votos. Começa a trabalhar, começa a fazer um trabalho. E não aceite, mulher, não aceite partidos colocar o seu nome só para preencher vaga. Não. Não aceite, vá com vontade, confie em você, vá para a rua, peça seu voto, seja uma mulher representante da sua cidade. E nós temos muitas mulheres fortes, empoderadas, que poderiam estar na política, sim, fazendo um trabalho maravilhoso conosco, e muitas vezes não tem essa oportunidade. Falha nossa também, eu já falei, né? Falha dos partidos, começar a promover mais diálogo, mais informação, material. Dá mais oportunidade. Material informativo, jogar na TV, sabe? Chamar essas mulheres. Estamos falando de mulheres porque nós estamos no mês das mulheres, é o tema, né? É o objetivo desse programa. É o objetivo, né? Também, então a gente vamos se envolver mais. Mais poderosas, e você é a mais poderosa. Obrigada, Simone. Carinho enorme por você. Você vê, nós já ouvimos aqui a Cissa Miller e a Jade Martins de Balneário Camboriú, 2 vereadoras. A presidente da AMPO, que é a Associação das Micro e Pequena Empresa, que é de Balneário e Camboriú também. A semana que vem nós temos mais outras pessoas interessantes. Vai vir a presidente do Convente Biru, vai ser da DIH de OTEI. Todas mulheres comandando, a nível estadual, a nível regional. Tem uma mulher aqui em Balneário Camboriú, ela já assumiu até a vereança como suplente, que é a doutora Magali Inácio. Eu acho. Já me falaram muito bem dela. A doutora Magali Inácio, para mim, ela é um exemplo de mulher empoderada. Para você ter uma ideia, ela foi delegada regional da Polícia Civil do Estado de Santa Catarina, numa época que nunca se imaginou mulher na polícia, e ela ainda delegada regional. Ela chegou a assumir esse posto. Se você tiver a oportunidade de chamá-la, é uma mulher extremamente inteligente e uma mulher que fez história dentro da Polícia Civil. Nossa, vou falar que essa mulher tem muitas, mas ela fez história dentro da Polícia Civil e eu acho isso muito bacana, que é um ambiente tão masculino, né? E ela deu uma cara feminina e mostrou que mulher também pode ser uma policial civil e uma delegada regional. Eu sei que a gente está com o tempo, mas só para te falar, quando eu comecei no jornalismo, quando todo jornalista está começando de jornal, a gente fazia matéria policial. É um estágio. E eu fazia matéria policial. Eu era delegacia de Polícia Civil. Então eu convivi com aquilo. E a gente fala aquilo porque era a maioria dos policiais civis na época, eles eram por QI, que indicava politicamente. Não tinha formação. Hoje não, hoje tem concurso para delegado, para tudo. Então tinha uma pessoa que era fortona, né, estilo de batedor, ia ser policial civil. Isso na década de 80. Né? Era extremamente perigoso, né? Então a gente convivia com isso. E como jornalista a gente não podia falar mal, você tinha que ir lá buscar matéria todo dia. Como é que você vai falar mal? Como é que vai fazer, né? Eu vou falar mal de você e vou tomar café na casa no outro dia. Não dá, né? Então a gente fica atrelado a isso, né? Mas, gente, obrigado. Mas mesmo assim, nunca deixei de denunciar coisa errada. Não, tá certo. É o nosso papel, né? Tenho isso na veia. Eu sou certo pelo certo, que você faz. Se ela fez errado, vai pagar. E meu amigo vai pagar. Se é meu inimigo, vai pagar a mesma coisa, né? Então, porque meu amigo diminuiu o erro? Não. Mesma coisa, né? Então, e a gente tem que ser autêntico nessa maneira. Gente, olha, obrigado mais uma vez por vocês estarem aqui com a gente. Nosso pessoal do YouTube, nosso canal do YouTube, nas redes sociais, do portal Litoral News também, do portal e também do nosso aplicativo. Se você está no YouTube e não baixou o aplicativo, ainda baixa o aplicativo, né? Vai assistir novamente, depois a gente vai editar essa matéria, vamos republicar no YouTube. Que bacana, para você passar para todo o pessoal. Por favor. Né? E eu agradeço de coração você. Eu te agradeço de coração e vou fazer um convite para você também. Vá até meu gabinete, a Câmara de Vereadores de Camboriú, tomar um café comigo, quero te levar na prefeitura difícil também. Difícil te achar lá, né? Não, mas vou falar, tô indo no Camboriú. O que eu quero te dizer é difícil você me encontrar lá, sentada lá. A gente chama, né? O teu WhatsApp, você me atende super bem, né? Então, e o fofinho ali também leva ele junto. Pedro? Eu vou para gravar. Vamos gravar lá também. Gente, obrigado mais uma vez, obrigado à vereadora Inalda, não esqueça, vereadora Inalda. @ vereadora Inalda. Bem fácil. E a gente amanhã nós temos mais uma novidade para vocês. Amanhã às 16 horas a gente tem mais uma entrevista aqui no canal do YouTube e na TV Litoral News. Obrigado, gente. Beijão.